Olá, galerinha do nono ano. Vamos ter essa aula especial aqui relacionada ao simulado, beleza? Essa aula tem a finalidade de dar uma luz para vocês, né? Ajudar vocês com relação à resolução das questões do simulado. Então, a partir dela, vocês vão ter uma noção, caso vocês estejam perdidos em alguma questão, eu vou dar essa noção para vocês tentarem resolver, beleza? Então, nosso simulado, as questões elas começam da página, na página não, desculpa, na página 5, né? A questão 14 de matemática. A questão 14 diz o seguinte, isso aqui tem como ficar em tela cheia? Não tem. Ixi, estava mexendo aqui no outro programa. Esse aqui. F11. Pronto. A questão 14, ela diz o seguinte, nós temos aqui, eita, tá grosso aqui o negócio, vamos dar uma reduzida aqui na nossa linha, 14, um pouquinho difícil de escrever nisso, mas a gente tenta. Diz o seguinte, um estudante queria construir um gráfico e precisava localizar em uma reta numérica a posição aproximada de menos raiz de 8, certo? Então, ele precisava encontrar menos raiz quadrada de 8. Nossa, que letrinha tremida. Na reta numérica seguinte, os pontos que indicam a localização aproximada desse valor então, o ponto, né? Então, nós temos uma reta numérica que ele fez aqui, ó. E a reta ficou quase reta. E aí nós temos as marcações de alguns pontos, certo? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Se aproximando de zero pela esquerda, certo? Aqui nossa retinha. E aí ele colocou os pontos. O ponto P, que fica exatamente em menos 4, ponto P. O ponto Q, que fica um pouco antes de menos 3. O ponto R, um pouco depois de menos 3. E o ponto S, ali perto de menos 1. Ponto S, certo? Então, são 4 alternativas, né? Ou é o S, ou é o R, ou é o Q, ou é o P, certo? Então, o que é que ele está procurando? Ele está procurando o resultado aproximado de menos 8, certo? E você vai dizer qual desses pontos aqui representa esse resultado aproximado, mais ou menos. Vocês lembram que a gente, lá no começo de radiciação, a gente viu um capítulo sobre a determinação aproximada de uma raiz não exata, né? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que achar um número, certo? Que esse número multiplicado por ele mesmo dê 8, certo? O quadrado desse número tem que dar 8, beleza? É igual quando a gente faz com, por exemplo, a raiz de 5, certo? Você vai tentar achar dois números. E quais vão ser esses dois números para a raiz de 5? Você vai ter um número que vai ficar entre 2, porque 2 vezes 2 é 4, 4 é menor do que 5. Algum número entre 2 e 3, certo? Por quê? 3 vezes 3 já é 9, passa muito de 5, certo? Então vai ser 2, alguma coisa. Você tenta fazer 2,1, multiplica 2,1 por 2,1 e aí vê se
fica mais perto, 2,2, aí você vai vendo aonde que ele vai ficando mais perto, certo? Um detalhe importante também, outra dica importante que a gente tem para essa questão é que esses números eles estão negativos, certo? Então tomem cuidado com isso, porque os números negativos, certo? Eles andam ao contrário, né? Eles vão indo do maior para o menor, certo? Então a posição desses pontos aqui, ela pode variar, mas vocês não vão ter dificuldade. Uma vez que vocês descobrem, ó, percebam que tem um negativo aqui. Então o que sair daqui da raiz vai ser um valor negativo, ok? Um valor negativo. E é esse valor que vocês têm que descobrir. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos então ver qual vai ser a dica da questão 15. Questão 15, nós vamos ter o seguinte. À medida que ganhou e perdeu pontos em um jogo, um estudante anotou a seguinte expressão numérica com números inteiros. Aí ele colocou a expressão aqui, que a expressão foi 5 menos 2 vezes, abre parêntese, menos 4 mais 8, fecha o parêntese, certo? Então ele pergunta, o número inteiro que indica o resultado dessa expressão é, e aí nós temos as alternativas como número inteiro. Pessoal, ó, esse aqui, a dica é o PENDAS, que eu tinha falado para vocês em sala de aula, beleza? PENDAS. Certo? E o PENDAS ele se resolve sempre, se tiver ambiguidade, é da esquerda para a direita, certo? Mas o que é que significa o PENDAS? Eu percebi aqui que eu estou sem meu microfone, deixa eu colocar o microfone no computador para o som ficar mais claro. Pronto, espero que o som tenha melhorado, né? Bom, o que é o PENDAS então? A gente vai resolver dessa expressão primeiro os parênteses, certo? Primeiro os parênteses. Ó. Depois a gente vai resolver os expoentes, se houverem, certo? Depois a gente vai resolver Olha, eu escrevi o PENDAS com N, é com M, é por causa deixa eu apagar ele aqui. Essa foi engraçada. Vamos lá, PENDAS. Coloquei antes do N o D. Mas aqui é M porque depois é multiplicação, divisão, adição, subtração. A gente faz nessa ordem, certo? Então, primeiro resolve parênteses, depois resolve expoente. Repare que não tem expoente aqui, então, multiplicação, divisão, resolve as multiplicações e divisões, e depois adição e subtração. Fazendo isso nessa ordem, vocês com certeza vão achar a resposta, certo? Então, quem já fez a questão, dá uma conferida se você fez de acordo com o PENDAS, certo? Não esqueça. A próxima questão é a questão 16. A questão 16, que é que nós temos na questão 16. Questão 16, um grande parque foi construído com uma forma circular, tendo uma pista para caminhada e corrida. Também circular com diâmetro de 200 metros. Então, a gente tem o que? Faz logo o desenho, certo? Tem um círculo, certo? O diâmetro desse círculo aqui, certo? Diâmetro é a maior corda que passa pelo centro, ok? E tem 200 metros.
nessa pista de caminhada. Opa! Pega a borrachinha aqui e dá uma apagada aqui. 200 metros. Né? Admitindo π igual a 3,14, uma pessoa que complete 4 voltas nessa pista terá percorrido uma distância total de... Isso aí, ó, é aquela nossa formulinha, certo? A formulinha de comprimento da circunferência, porque essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai dar voltas por essa circunferência, certo? No caso, são 4 voltas. Então, a gente vai achar o comprimento dessa circunferência, certo? E multiplicar por 4, beleza? Formulinha do comprimento da circunferência. Eu sempre esqueço aqui o nosso... Por que eu não estou conseguindo aqui? Ah, agora foi. Formulinha do comprimento da circunferência vai ser igual a... comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio. Reparem, outra coisa importante a respeito dessa formulinha, certo? É que aqui a gente tem o raio. Se a fórmula for com diâmetro, vai ser comprimento é igual a diâmetro vezes π. Certo? Vou colocar esse D minúsculo. Comprimento vai ser igual a diâmetro vezes o π, certo? Então, vocês vão usar qual formulinha? A do... vocês já usam a do diâmetro direto, beleza? Então, o comprimento é o diâmetro vezes π. Aí, isso aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão multiplicar esse resultado por 4. E aí já está feita a resposta. Então, praticamente fiz a questão para vocês. Só falta vocês substituírem aqui pelos valores, beleza? A próxima questão, isso não foi uma dica, né? Isso foi uma resolução da questão. A próxima questão é a 17. Na 17, nós temos o seguinte. Pesquisando um micro-organismo, um biólogo ficou curioso em descobrir o comprimento que teria uma fila com certa quantidade desse micro-organismo. Em seu cálculo, ele fez uso de notação científica, tanto para o comprimento como para a quantidade, chegando à escrita da seguinte expressão. Aí nós temos essa expressão aqui, ó, 7 vezes 10 a quarta vezes 3 vezes 10 a menos 6. 7 vezes 10 a quarta vezes 3 vezes 10 a menos 6, beleza? Então, como é que a gente vai fazer a operação com esse tipo de operação aqui, certo? Esse tipo de operação a gente faz da seguinte forma. Nós vamos multiplicar o 7. Tudo aqui é multiplicação, estão vendo? Tudo é multiplicação. Então, o 7 a gente multiplica pelo valor 3, certo? E o 10 a quarta a gente multiplica pelo 10 a menos 6, beleza? 7 vezes 3, vocês já sabem fazer, vocês vão colocar o resultado aqui, certo? Agora, o 10 a quarta vezes o 10 a 6, vocês também sabem fazer. Repete a base, o 10, certo? E soma os expoentes. Tomem cuidado com o sinal, aqui é negativo, certo? Soma de número negativo é igual a uma subtração, certo? Então, repete a base, soma os expoentes, ok? Então, vai ficar 10 elevado a alguma coisa.
Outro ponto importante é o seguinte, na notação científica nós temos uma regrinha. 7 vezes 3 vai dar um valor de 2 valores depois da vírgula, antes da vírgula, certo? E a gente só pode ter um valor antes da vírgula, que é um valor que vai ser de 1 até 9, certo? Depois, antes da vírgula. Tem que ser 1, alguma coisa ou 2, alguma coisa. As alternativas, inclusive, estão 2, alguma coisa. Quando a gente anda a vírgula uma casa para a esquerda, o que é que acontece com o valor da potência que a gente tem aqui nesse 10, com esse valor dessa potência? Deixa eu apagar isso aqui para colocar um x, certo? O que é que acontece com esse x? Ele aumenta ou ele diminui quando a gente anda a vírgula uma casa? Então, vocês têm que ver essa regrinha, certo? Essa regrinha está lá na apostila e também está na aula que eu gravei para vocês sobre notação científica, beleza? Vamos para a próxima questão, questão 18. Lembrando que se vocês tiverem dúvida, tiverem dificuldade, vocês podem tentar me mandar uma mensagem, eu posso tentar ver com vocês uma forma melhor de explicar, beleza? Mas, assim, resposta eu não vou dizer não, porque isso é avaliação, ok? Na questão 18, nós vamos ter o seguinte. Tá aqui. Questão 18. Ao realizar um cálculo envolvendo medidas de um triângulo, um estudante chegou à fração raiz de 2 sobre 3 raiz de 5. Uma forma equivalente e alternativa de escrever essa fração então a fração é raiz de 2 sobre 3 raiz de 5. O que é que a gente vai fazer? A gente não pode ter esse raiz de 5 aqui embaixo, certo? Esse cara aqui a gente quer tirar. Como é que a gente tira ele? A gente vai multiplicar... a gente vai multiplicar isso aqui por uma raiz aqui, que vai eliminar essa, e a mesma raiz em cima, certo? E depois faz toda a operação de simplificação até a gente determinar quanto que fica o resultado, certo? E aí nós temos as alternativas aí, vocês tentem fazer, não é difícil, beleza? É fácil. Então, multiplica por uma raiz aqui de baixo e a mesma raiz em cima, beleza? A fração. Na apostila também tem exercícios que a gente já resolveu e temos também, tem a videoaula, certo? Explicando exatamente esse assunto. Então, tá fácil. Questão 19. Questão 19. O logotipo de uma empresa terá como base um retângulo com as medidas dadas na figura seguinte. Então, a gente tem aqui um retângulo. Imagina que isso é um retângulo, certo? E aqui no retângulo a gente tem 5. Esse lado aqui mede 5 mais 2 raiz de 3. Certo? E o lado menor mede raiz de 12. Ok? Raiz de 12. Aí ele pede. A unidade de medida usada é o centímetro. Então, isso aqui mede centímetro. E isso aqui também mede centímetro. Então, o perímetro dessa figura em centímetro é dado por... Então, perímetro da figura. O que é P? P é igual à soma dos lados, certo? Então, eu vou ter esse cara aqui, mais esse cara aqui, mais esse cara de novo, porque aqui também mede raiz de 12, certo? Ih, caramba!
Deixa eu aproximar mais minha mão aqui para... Aqui também mede raiz de 12. E aqui em cima também mede 5 mais 2 raiz de 3. Então, eu vou somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, certo? Soma dos lados. Somou tudo? Aí você obtém, a gente consegue obter o perímetro, ok? Aí, para fazer essa soma, vocês têm que lembrar, certo, das operações com radicais, beleza? Operações com radicais. E das propriedades. Vocês vão ter que fazer simplificação. Quais são as propriedades que vocês vão precisar saber? Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Esse mais esse é igual a 2 vezes ele, certo? Então, raiz de 2 mais raiz de 2 é igual a 2 vezes raiz de 2. E esse mais esse é igual a 2 vezes ele. Só que, prestem atenção, quando você for multiplicar esse cara aqui por 2, ele é uma expressão, certo? Então, tem que estar entre parênteses. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Ele tem que estar entre parênteses para poder eu multiplicar por 2, ok? Lembrem disso. Então, é uma questão fácil. Uma vez que você montou a expressãozinha, é só fazer a continha, certo? Vou até montar para vocês. Não vou montar. Vocês têm que saber montar isso aqui. Vamos lá. A próxima é a 20. Apagou aqui, colocou 2. Na 20, a gente tem o seguinte. A figura mostra a vista superior de um grande salão circular utilizado para exposição de obras de arte. O ponto A, no centro do teto circular, terá uma câmera de vigilância que filmará o setor correspondente ao arco BC, enquanto que o ponto D, junto à parede, será instalado outra câmera que filmará a região também delimitada pelo arco BC, certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma revisada rápida nisso aqui, certo? Porque isso aqui é geometria, certo? É um assunto que vocês viram. Isso era para ser um círculo, beleza? Deixa eu tentar de novo. Que infelicidade. Limpar tudo. Acabei pagando meu 20. Então, aqui a gente tem a circunferência. Certo? E o que é um arco? Um arco é um pedaço dessa circunferência, certo? Eu tenho um arco BC, que ele vem aqui do C, do B até o C. Esse pedacinho aqui é o nosso arco, certo? Tem o centro da circunferência aqui, certo? E o centro da circunferência é o nosso ponto A, ok? Então, do ponto A B a C, a gente tem uma vista de uma das câmeras. E do ponto D, que está lá em cima, esse ponto aqui D, a gente tem outra vista da câmera. Essa vista aqui, que vai até C e também vai até B. É delimitado por BC, ok? Então, nós temos dois ângulos que são expressos aqui, certo? O primeiro ângulo é esse aqui, que ele é dado por x, 3x menos 6. 3x, opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. 3x menos 6 graus
certo? E outro ângulo aqui, que é dado por 5x mais 4. 5x mais 4. Então, vejam só, uma coisa que é importante a respeito de ângulos dentro de uma circunferência é que se dois ângulos, um ângulo originado da borda da circunferência, certo? E um ângulo originado do centro da circunferência, os dois pertencentes ao mesmo arco, no caso aqui o arco BC, a gente vai ter essa relação assim. Esse ângulo aqui, ele é metade desse ângulo, ou seja, o ângulo A é o dobro do ângulo D, ok? Então, o que é que vocês vão fazer? A expressãozinha de vocês para poder descobrir o valor de x, que é o que ele pede, vai ser 3x menos 6 vai ser igual a 2 vezes, aí isso aqui, ó, entre parênteses, 2 vezes 5x mais 4, que é o, certo? Esse ângulo aqui, ele é 2 vezes, opa, desculpa, não, olha o erro aqui. Duas vezes o ângulo menor, certo? Então, vou ter 2 vezes esse ângulo aqui, certo? Abre parêntese, 3x menos 6, fecha aqui, ó, 2 vezes 3x menos 6 vai ser igual a 1 vez esse 5x mais 4. Vai ser igual a 1 vez o 5x mais 4. Essa multiplicação aqui, vocês sabem como é que faz, né? Tem que fazer de chuveiro. Joga uma, joga outra, e aí depois vocês isolam o x para poder encontrar o valor de x, certo? Então, importante, esse cara aqui vale 2 vezes esse aqui, certo? Quando eles pertencem ao mesmo arco. O ângulo central é o dobro do ângulo próximo à borda da circunferência, certo? O ângulo originado da circunferência, beleza? Esse aqui é o pulo do gato nessa questão. Então, vamos lá. A próxima questão, questão 21. Na questão 21, nós temos o seguinte. Camila está pesquisando um modelo de computador que está anunciado pelo preço de R$ 1.850. No dia seguinte, ela descobriu que havia uma promoção de 20% de desconto em todos os produtos dessa loja e resolveu comprá-lo. Antes de pagar, pediu ao vendedor mais um desconto para pagar à vista. E ele disse que para essa forma de pagamento poderia dar um desconto de 5% sobre o valor que ela pagaria, já com desconto de 20%. Considerando esses descontos, Camila deverá pagar, então você vai fazer 2 descontos, certo? Então o computador ele vale 1.850, certo? 1.850. E aí quanto é que vai ser o desconto? O desconto de 20%, você vai fazer o seguinte, você vai fazer da seguinte forma, você tem 100% dividido para 100% menos o desconto de 20%. Isso aqui é multiplicado, certo? 20% sobre 100%.
Aí você fecha aqui essa multiplicação. Faz a multiplicação, depois multiplica de novo. São 2 descontos consecutivos. Faz o primeiro desconto, depois o segundo. Mesma coisa, 100% dividido para 100% menos o novo desconto dela, que agora é de 5%. Então, 5% dividido para 100 da porcentagem, certo? Então, resolvendo essa expressãozinha aqui, ó, não tem erro. Vocês conseguem achar a resposta da questão, beleza? Tranquilo. Próxima questão. Nós vamos ter a seguinte, questão 22. Na questão 22, nossas questões vão até a 25, certo? Na questão 22, nós temos o seguinte. A potência 6 elevada a 2/3 foi obtida por um pesquisador em parte de um cálculo que realizava sobre o crescimento de certa população de indivíduos. Uma forma equivalente a essa potência é dada por... Então, a gente tem a potência aqui 6 elevado a 2/3. E é evidente, né? Ele está querendo transformar isso aqui em radical, certo? Como é que a gente vai fazer isso? É só vocês lembrarem da regrinha que eu falei para vocês na aula. Está gravado lá, vocês podem voltar lá na aula. A regra é, esse cara aqui vai estar dentro, né, do radical, e quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora, certo? Aí você vai ter uma potência dentro do radical, você resolve essa potência, não tem erro, certo? Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Ok? Tentem resolver então. Pelas alternativas vocês já devem estar vendo a resposta já. Certo? Na questão 23, tentei escrever com a borracha de novo. Nós temos o seguinte. A expressão a seguir foi proposta por Henrico ao seu colega Breno. Que nome é esse? É Henrico. É Henrico, porque tem um N. O Henrico ao seu colega Breno. Nós temos aqui essa expressão. A expressão é 2 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 5, certo? Dividido para 2 elevado a 3 elevado a menos 2, certo? Então, eles estão preparando uma avaliação e querem treinar as propriedades da potenciação. E, simplificando corretamente essa expressão, Breno deve chegar à potência. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Multiplicação de potência. A gente repete a base e soma os expoentes, ok? Multipliquei, certo? Potência de potência entre parênteses. Potência de potência entre parênteses, o que é que a gente faz? A gente multiplica os expoentes. Divisão de potência. A gente repete a base e subtrai os expoentes, certo? Vai ser o que está antes menos o que vem depois, certo? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, prestem atenção nessas dicas. Ah, não estou acompanhando as dicas, professores. Pegue a apostila, olhe as propriedades que eu estou falando, certo? Multiplicação de potência, divisão de potência, certo? E a potência de potência dentro do parêntese. Vocês vão achar isso na apostila, beleza? Não tem aula gravada disso, por quê? Porque essas aulas eu passei para vocês enquanto a gente estava ainda
de forma presencial, beleza? A gente viu isso em sala de aula, ok? Então, mão na massa que essa questão é fácil, muito fácil. Questão 24. Ó. Na questão 24, nós temos o seguinte. Nem sempre o resultado de um cálculo é dado na forma mais simples. Como exemplo, considere que o resultado de uma expressão, ao ser resolvido por um estudante, foi esse valor aqui. Vamos colocar aqui entre parênteses, 2 vezes a raiz quadrada de 5 elevado a 3. Beleza? Aí, aplicada propriedades operatórias, espera-se que ela possa ser escrita também como. Aí a gente tem que determinar quais são as propriedades que a gente tem, certo? Então, quais são as propriedades? Primeiro esse cara aqui, certo? Deixa eu circular ele em outra cor. Esse cara aqui dentro do parêntese, ele vai elevar tanto o nosso amigo 2 aqui, certo? Quanto o nosso amigo aqui. Mas quando ele eleva o radical, o que é que acontece? Tem uma propriedadezinha. Ele passa para dentro do radical, eleva o valor dentro desse radical, certo? E aí, com esse 5 aqui elevado a 3, a gente vai poder tirar alguns números de dentro desse radical, certo? E depois multiplicar pelos números de fora. Isso aí, todas essas propriedades, elas estão em videoaulas, em exercícios, beleza? E também estão na apostila. Então, prestem bastante atenção na apostila, que a apostila tem as dicas de como resolver isso daí de forma fácil e clara, beleza? Vamos para a última. É a última? A 25. A 25, vejam só. 25 diz o seguinte: a figura mostra um esboço inicial do projeto de urbanismo de um arquiteto. A circunferência representa uma rua que contorna uma região circular. Além dela, há uma rua indicada pelo segmento AC e uma avenida indicada pelo segmento BC, tangente à circunferência no ponto B. Então, a gente tem aqui uma circunferência. Opa! Ixi, ficou murcho. Deixa eu tentar de novo. Dessa vez ficou bom. Aí eu vou fazer aqui em outra cor esses dados, certo? Esse aqui é o nosso ponto A, certo? A gente tem aqui um raio saindo do ponto A, que é o centro da circunferência. E tem uma avenida que passa pelos pontos B, C. Esse aqui é o meu ponto B. Aqui. Passa tangenciando. O que é que significa passar tangenciando? Significa que essa reta passa por essa circunferência e toca a circunferência num único ponto. Esse ponto é o ponto B, ok? E a gente tem também uma reta que vem aqui, ó, uma rua que vem de A até esse ponto C aqui, C. Então, nós temos um triângulo ABC. E esse triângulo ele tem os seguintes ângulos. Ele tem 5x mais 10. Mais 10. E tem um outro ângulo aqui que é x mais 8. Assim, x mais 8. X mais 8, certo? E aí o ponto ele chega e pergunta para nós. Os ângulos agudos formados no triângulo ABC têm suas medidas baseadas em certa medida x. Então, nas condições dadas, a medida x deve ser... Então, é só para achar o valor de x, isso é fácil. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá quanto? Dá sempre 180,
certo? 180. Isso aqui é uma reta que tangencia a circunferência no ponto B. Esse raio que vai do centro da circunferência até o ponto B, ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus com essa tangente, certo? O raio ele forma um ângulo de 90 graus com a tangente quando ele vai ao mesmo ponto em que a tangente toca, certo? Então aqui é ângulo de 90 graus. Ou seja, esse x mais 8 aqui, mais os 5x mais 10, mais os 90 graus, vão ser igual a 180. Então, a partir daí, você vai ter uma equaçãozinha e com essa equação, resolvendo essa equação, você vai achar o valor de x, certo? Que é uma das alternativas. Beleza, pessoal? Então, eu espero que isso tenha facilitado para vocês. Minha intenção não era facilitar tanto em algumas questões, eu cheguei a falar até demais, me empolguei, mas eu espero que vocês consigam fazer essa prova, esse simulado, beleza? Tirem uma nota boa e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês fiquem à disposição, certo? Divani, eu estou te devendo a correção de algumas questões que você me pediu, beleza? Eu sei que eu estou devendo ainda, mas eu em breve vou estar gravando, certo? De hoje para amanhã eu consigo gravar isso ainda, beleza? Qualquer coisa, vocês podem falar comigo, porque mesmo agora eu estou meio sem conseguir responder todo mundo, certo? Às vezes eu respondo um, às vezes eu respondo outro, mas eu estou tentando aí na medida do possível. Com relação à parte de inglês de vocês, eu vou falar aqui rapidinho de inglês. Deixa eu pegar aqui, nós temos só nas últimas páginas em inglês, né? Geralmente nós só temos duas questões de inglês no final, a questão 61 e a 62. E ambas as questões são questões de interpretação de texto, certo? Se elas são questões de interpretação de texto, vocês têm dicionário, vocês têm acesso a ferramentas para traduzir e vocês também têm a apostila caso vocês precisem entender alguma expressão, certo? Então, eu não vou estar passando uma revisão de inglês nesse caso, porque é mais interpretação de texto e esse textinho aqui tá fácil, não tá difícil, beleza? Vocês dão conta. Se vocês tiverem dificuldade em inglês também, eu também estou à disposição para ajudar em inglês, certo? Mas são só duas questões do simulado, por isso que eu resolvi não fazer um vídeo para inglês, beleza? Então, pessoal, boa sorte e caprichem aí no simulado. Valeu!